Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. A música tem o poder de te fazer ter sensações, colocar um fone de ouvido e ouvir um projeto que te faz ter esses sentimentos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, até porque eu tenho um canal no YouTube sobre música. E o Ale trouxe uma trilogia que fez todo mundo que escuta ter esses altos e baixos que a música pode te trazer. E quando o Deluxe acabou, parecia que uma parte do trap nacional estava sendo feito ali, na minha frente, no exato momento que a música acabou. Quem tava em live vendo comigo sabe muito bem do que eu tô falando. Mas hoje eu quero falar como o Ale tornou essa trilogia uma das melhores do trap nacional e como Caos elevou verdadeiramente o nível da cena. Mas antes, já deixa o like, se inscreve e considera se tornar membro aqui do canal. Você vai ter acesso a emojis exclusivos e o principal, a um grupo do canal no WhatsApp pra gente trocar ideia e principalmente falar sobre os próximos vídeos do canal. Você até mesmo pode escolher. É bem baratinho, então se liga aí embaixo. Você também vai ajudar a manter toda essa qualidade aqui que o canal tem. A trajetória do Ale é, na verdade, bem bonita e inspiradora. Eu acredito que alguns aqui sabem o que ele teve que percorrer pra chegar até aqui. E eu não tô falando somente da situação com a antiga gravadora dele. Tô falando desde o início de tudo isso, enquanto ele tinha que fazer rima no ônibus, pra tentar seguir o sonho dele, que era a música. E depois de uma trilogia, o cara se tornou milionário e deixou tudo isso pra trás. Novo milionário da Nada Mal, rapaziada. Amém, axé, porra, vambora. Meu prazer é deixar meus sócios milionários. Aí, porra! Vambora, é merecedor. Cada boledada. Quero mais. Não é, cara? Pô, obrigadão. Obrigadão por também acreditar aí na vibe do sonho também. Somar. Mas eu acho que isso fala muito sobre todos os artistas que estão por aí, tentando a sorte pra viver da sua arte. O Ale, ele faz parte de um pequeno grupo seleto, que conseguiu mesmo com todas as dificuldades. E na verdade, que bom. É sério, que bom. Sem pisar em ninguém, só quero que é meu, reclamar com dom. Mas quando ouviram o clem não disseram amém, morre mais jovem negro. Todo mundo que conheceu o Alezinho nessa fase já sabia que o mano era diferente. O foco do Ale nesse tempo também era o R&B, uma coisa que ele curtia bastante. E o interessante é que ele tá nessa sonoridade desde 2019, lançando músicas, entre muitas aspas, exatamente assim. No início, ele tava bem enraizado no R&B, até flertando um pouco com o funk em algumas faixas. Mas tudo muda quando ele entra no projeto Jovens Milionários. Essa música foi a primeira grande exposição do Ale pro público, pra esse público mais amplo, do mainstream, sabe? E não tinha como ignorar o Ale aqui. Esse som já tem 5 milhões de visualizações hoje, mas foi ali que todo mundo percebeu que ele tinha um dom muito natural pro trap. E esse é o ponto inteiro sobre esse vídeo do Ale. Parece que tudo sobre ele é muito natural em questão de sonoridade, em questão de como ele brinca com as texturas das músicas e principalmente em questão de storytelling. No trap, o storytelling não é uma coisa que dita se você faz sucesso ou não. Tanto que, nesse momento, tá tendo uma briga no rap gringo entre Pusha T e Travis Scott. Eles dois por si só já têm um desentendimento de um tempo. No entanto, os dois lançaram 2 álbuns esse ano. Um dos álbuns mais líricos do ano e outro, um dos projetos mais estéticos do ano. E os dois, tem gente dizendo que é o melhor do ano. Então a gente entende que, quando se trata do trap, a lírica nem é uma das coisas mais importantes do gênero. Mas eu não vou mentir, eu curto quando uma música ou um projeto tem aquela lírica mais apurada e quer dizer alguma coisa de fato. Eu me conecto muito mais com ele e, se for bem desenvolvido, vai se tornar um dos meus projetos favoritos, com certeza. E se tem uma coisa que diferencia o Ale dentro do trap nacional, é a forma que ele usa a lírica não só pra rimar, mas pra construir o mundo inteiro e contar umas histórias. É algo quase cinematográfico. As músicas dele não são só aquelas músicas que você coloca na playlist e escuta no modo aleatório. São basicamente um capítulo de uma narrativa muito maior. Na mixtape Dias Antes do Caos, ele já dava uma pista sobre isso. Mesmo sendo um projeto que, entre aspas, foi feito no improviso, era cheio de nuances líricas, cheio de pequenos simbolismos que voltou ali no álbum Caos. E isso mostra o quanto ele é intencional. Meio que nada tá ali por acaso. Cada música é meio que um quebra-cabeça pra uma coisa muito maior, que é a trilogia Caos. E quando você entende e ouve com atenção, fica tudo muito mais interessante. Quando eu escutei a mixtape Dias Antes do Caos, eu já sabia o que esperar. Era um álbum clássico que ia vir depois. Panther, que é a minha música favorita do projeto, tem uma sonoridade que é complexa de explicar sem você ouvir primeiro. Fala quando eu canto, eu sei que ela me segue. Ela de 4 pedindo bank, de vestido sem calcinha. Yeah, yeah, yeah.
Quando se trata de Alê, não é só a narrativa que importa, é como ele constrói uma música e como ele é diferente de tudo que tá rolando, como os flows dele surpreendem a cada vez que você escuta, como ele consegue misturar estilos e fazer um R&B e um puro trap na mesma música soar o mais linear possível, mesmo sendo caótico. E não, isso não foi um trocadilho. Tô vivendo num tempo do ouro e eu forro meu traje, tudo que eu caos. E eu faço tudo por mim. Deixa ela conta grana, eu faço tudo por mim. Tudo isso se aflora e é muito melhor explorado em Caos. Caos é o tipo de álbum que não é só pra você bater cabeça. Ele chegou realmente pra marcar um território. Desde a primeira frase dele, o Ale já avisa: o caos é o início de tudo. E isso não é somente uma frase bonita, é o resumo da caminhada dele até aqui. Porque antes do ouro, antes do palco, do flyer e antes de todo mundo saber o nome dele, o que teve foi o caos. Tentaram calar ele, tentaram apagar o brilho de um artista preto e periférico. E esse disco é uma pura resposta a tudo isso, tanto diretamente quanto indiretamente. A forma que o Ale escreve é diferente. Ele não só faz uma letra pra rimar bonito, ele constrói uma narrativa, uma história, e é nos detalhes que ele te prende. Ele solta umas frases que, de primeira, você pensa que é somente uma barra de efeito, mas quando você escuta de novo, percebe que tem várias camadas ali. Tô vivendo no tempo do ouro, eu formo meu traje, tudo que eu falo se torna verdade. Isso não é só ego, é uma superação, porque esse ouro veio depois de processo, um contrato injusto, muita gente tentando cortar ele no meio do caminho. O cara quase teve a carreira apagada por ser autêntico demais. Eu acho que isso resume bem. E mesmo assim, ele voltou mais forte, com um dos álbuns mais impactantes da cena, que eu diria que, de verdade, mudou o trap nacional mais uma vez. A musicalidade de Caos é absurda. O Ale, ele não segue uma fórmula pronta. Ele brinca com a estrutura da música. Ele muda a melodia no meio do verso. Ele mistura trap com R&B do jeito dele. Em algumas faixas ele canta, em algumas ele simplesmente rasga o beat. E tudo com a identidade muito própria dele. Ele é versátil, mas nunca parecendo genérico. Ele é melódico, mas nunca é suave demais. Dá pra ver que o Ale, ele entende o trap de verdade. Ele sabe o que ele tá fazendo. E ele não precisa se vender a uma coisa modinha, uma coisa genérica, pra fazer sucesso. E tem uma coisa que precisa ser dita sobre esse álbum. Ele é um grito. O grito de um jovem preto, de que trilhou seu próprio caminho. Como em herança, ele joga na cara que não herdou nada, além de um trauma. Ele questiona o que é uma herança de verdade, o que é sucesso de verdade. Mas eu acho que a resposta veio com o próprio lançamento. Em On e o passado de um vilão, ele fala muito mais sobre um lifestyle e o que ele tá vivendo agora, já que, depois de tudo que ele passou, ele também merece aproveitar as coisas supérfluas. Mas sabe o que eu gosto? Mesmo esse álbum falando de tanta coisa, ele ainda é muito denso narrativamente falando. E ele também nunca larga o trap. Ele entrega bate-cabeça, ele entrega flow, e dá pra ver isso muito bem nos shows dele. Caos é muito sobre superação, mas não a pura superação, sabe? É sobre tomar conta da própria história, depois de ser quase engolido por um sistema, e não perder a sua própria originalidade. É sobre mostrar que o trap, diferente do que muita gente acha, é sim uma arte complexa, e pode falar de muita coisa. Pode fazer reflexão, pode ser resistência, pode ser sobre o que o artista quiser. O limite é somente a criatividade. E tudo isso vale muito pro Deluxe também. Em Delivery, por exemplo, o Ale fala sobre essa semelhança entre o rap de hoje e o blues, já que o blues no passado era tratado como música do diabo, já que o que fazia sucesso e vinha dos pretos era tratado dessa forma. O blues era uma música que incomodava, porque falava sobre resistência preta, num mundo muito racista. O rap e o trap hoje é tratado com o mesmo preconceito, sendo tratado como música de bandido, porque fala sobre os pretos indo pro topo. É engraçado como a história se repete, né? Mas ele acaba da forma mais bonita possível, com a lei dizendo que ele venceu de novo. E de verdade, essa música que o projeto fecha é como se fosse simplesmente um hino de vitória. Eu saí das áreas pra encher meu bolso, mesmo sendo novo. Só sai do deserto quem tem seu eu. Eu venci de novo. Eu venci de novo. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.